Fala galera do sexto ano, mais um vídeo aqui de história para ajudar vocês na atividade da semana. E essa semana nós vamos começar a estudar os povos antigos europeus, porque até então nós estudamos os povos antigos do Oriente Médio, da África e da América, que é o continente que a gente vive. A partir da aula de hoje nós vamos estudar os povos antigos da Europa, que são muito importantes para nós aqui no Brasil, porque foi um país europeu, Portugal, que colonizou o Brasil 1000 anos depois dessa história que a gente está estudando a partir dessa semana. Nessa semana nós vamos começar estudando então a Grécia Antiga, que é um dos povos mais importantes da antiguidade europeia. Por quê? Porque foi lá que se desenvolveram vários conhecimentos, sistemas políticos, econômicos, pensamentos, formas de organizar a sociedade que são utilizados até hoje. Mesmo referências culturais que a gente tem, como os deuses antigos da Grécia, como os Jogos Olímpicos, atividades banais começaram lá na Grécia Antiga. Então, na atividade de hoje, vocês vão saber como é que se organizavam os povos na Grécia Antiga, qual a origem deles, onde é que eles ocupavam. Ali tem um mapa para vocês, as cidades importantes da Grécia Antiga. Os gregos antigos, eles não se chamavam gregos, eles chamavam os habitantes da Hélade, de Hellas, que é o nome original da Grécia. E também a Grécia Antiga não era um país, mas era, assim como a Mesopotâmia, uma região com vários povos com uma cultura em comum que ocupavam ali aquela região, a Hellas. As cidades eram cidades-estado. Então Atenas, Calcídica, Mykonos, Rhodes, a ilha de Creta, todas elas eram cidades diferentes com suas regras próprias, com suas leis próprias. Porém, elas tinham uma cultura em comum. Todas elas tinham hábitos semelhantes, tinham um idioma que todo mundo falava. Então elas se consideravam uma região só, apesar de cada cidade ter as suas próprias regras. Então está tudo aí explicado no texto que vai junto com a atividade dessa semana. E vamos então para o exercício propriamente dito, que é o seguinte. O primeiro fala sobre os Jogos Olímpicos, que terminaram agora há pouquinho e estavam acontecendo no Japão. A questão 1 então pergunta: você tem acompanhado algum esporte das Olimpíadas? Alguma modalidade que foi praticada, que você gosta, que acompanhou, viu os vencedores? Nós tivemos várias modalidades, né, que passaram na televisão aí. Se sim, qual? Fala aí, responde. Gostei do futebol, gostei do vôlei, da ginástica, da corrida, do atletismo, do skate, do surf. Enfim, aí você fala aí na questão 1. A questão 2 fala sobre a Hellas e pergunta se é verdadeiro ou falso essa afirmação que está sendo feita na questão aqui. Então vocês vão ler a afirmação aqui, vão comparar com o que diz lá no texto e vão dizer se está correto ou se está errado, se é verdadeiro ou se é falso, se é verdadeiro ou se é falso. E na 3 aqui fala sobre a formação do Gueno. Gueno, a primeira forma com que os gregos conseguiram organizar as cidades. Então aqui na 3 pergunta: a formação do Gueno foi importante para a unificação da Grécia? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Correto ou errado? Também vocês vão fazer que nem a 2. Vão ler lá o texto, comparar com a afirmação que está sendo dita aqui e vão marcar se é verdadeiro ou se é falso. Certo? Essa é a atividade dessa semana. Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp e até mais.